Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, 9 de novembro de 2025. Eu relutei muito em fazer essa live. Eu pensei em fazer um vídeo mais curto, gravado, anotado, para eu não me perder. Porque as pessoas, elas não gostam de assistir vídeos longos. E eu não sei, quando eu faço live, eu não sei qual vai ser o tamanho do vídeo no final. Mas eu espero que você que está aqui, que vai assistir depois, você vá até o fim. E por você que vai até o fim, vale a pena a gente fazer esse vídeo. Que pra mim é um desabafo. Eu não tô aqui para falar para a direita. Eu tô aqui para falar para aquelas pessoas que têm um mínimo de discernimento do que está acontecendo. Para aquelas pessoas que ainda acreditam que o Brasil tem jeito. Para aquelas pessoas que acreditam que vai acontecer no Brasil aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, a volta de Bolsonaro. Aquelas pessoas que têm um projeto de país. Que não querem que o Brasil volte à farsa que era, sabe, do Teatro das Tesouras. Então, é para essa pessoa que eu estou falando. E se não é você, nem precisa continuar na live, nem precisa continuar assistindo esse vídeo. Por quê? Porque diante dos últimos acontecimentos, o que eu gostaria de falar para você? Primeiramente, eu creio na palavra de Deus, de que nós fomos criados pelo Senhor. E eu creio na palavra dele que ele escolheu uma nação. Através de Abraão, ele escolheu a nação de Israel. E ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque a descendência de Abraão é Jesus Cristo. Eu sou cristã e em Cristo todas as famílias da terra são abençoadas. Mas mais do que isso, Deus prometeu a Abraão também que porque em Israel iria abençoar todas as nações. Então, primeiramente, eu creio no Deus de nações. Eu creio que todas as nações do universo, criadas por Deus, elas estão debaixo do domínio do Senhor. Nenhuma coisa que acontece em cada nação está fora daquilo que Deus já sabia que ia acontecer. Eu creio que maus governantes, eles são usados por Deus para punir nações desobedientes. Quando Deus colocou Israel como modelo, é como modelo mesmo. E eu digo para você, não precisa ler nenhum outro livro de guerra. Você precisa ler a Bíblia. Porque eu digo que ela é o maior manual de guerra que existe. Você já parou para pensar em quantas guerras foram traçadas, tratadas? Israel se envolveu em quantas guerras? Muitas. Em todas elas, Deus dava estratégias. E às vezes eram estratégias opostas, diferentes. Em algumas dessas guerras, Deus dizia, olha, você tem que matar todo mundo, não pode sobrar nem animal. Em outras, não. Em outras, ele dizia, olha, não toque no despojo. Em outras, ele dizia, olha, você pode levar todo o despojo. Então, Deus dá um comando para o seu povo, para a sua nação. E a forma como essa nação se comporta diante da voz de comando de Deus vai determinar se ela ganha ou se ela perde uma batalha. Então, eu quero lembrar a vocês de que nós, como nação brasileira, estamos numa batalha, estamos numa guerra e Deus tem total interesse que a gente saia vencedor. Mas para isso nós precisamos obedecê-lo. E com essa situação em que Bolsonaro está preso, calado, né, amordaçado, e aquelas pessoas que se dizem de direita e que dizem ser Bolsonaro, que querem somente os votos dele e os likes que ele pode dar, por elas serem seguidores, por elas serem líderes de Bolsonaro, essas pessoas estão mostrando um pecado que eu entendo e posso discernir assim. Você pode discordar de mim, fique à vontade, mas eu quero compartilhar com você essa percepção. Israel, lá em Josué 7, Israel, ela perdeu uma guerra contra Ai. Era uma guerra muito fácil de ser vencida. Mas ela perdeu, sabe por quê? Por causa da família de Acã. Por causa de Acã. Porque o comando que Deus tinha dado era que não poderia trazer nenhum despojo daquela guerra. E Acã, muito espertinho, achou que poderia fazer isso e não ia ter um custo. Mas teve um custo. Vários soldados de Israel morreram. E Israel perdeu a guerra por causa da postura da família de Acã. E ele foi punido. Naquele mesmo momento, ele foi punido. Leia lá Josué 7, você vai conhecer a história de Acã e sua família. Então ele foi punido, foi engolido pela terra. E eu não estou aqui querendo fazer nenhuma alusão a qualquer tipo de violência. Eu só estou querendo dizer para você que o comportamento de algumas pessoas dentro da dita direita, ele está levando a gente perder a guerra. Existe uma guerra travada e o comportamento de algumas pessoas que pensam só em 2026, que pensam só em se manter no poder, que pensam só em serem elas as escolhidas por Bolsonaro, porque se não for elas, não presta, Bolsonaro não presta, porque eu que devia ter sido escolhida. Essas pessoas, elas estão cometendo um pecado como o de Acã, porque isso pode atrapalhar todos os planos que Deus tem para nossa nação. Olha só, nós temos a pessoa mais poderosa do mundo do nosso lado. Nós temos Eduardo posicionado. E eu não tô aqui, eu não quero que ninguém venha dizer o contrário. Eu acredito que ele está ali também pela mão de Deus, estrategicamente. E ele tem o apoio de
Trump, o mais importante homem do planeta nesse momento da nossa história. Então, nós temos tudo para virar esse jogo, absolutamente tudo. E quem é que está fazendo a gente perder? Exatamente aquele pecado de Acã. Aquelas pessoas que querem enterrar o nosso presidente vivo. Isso é horrível. Pessoas mesquinhas que não conseguem nem se colocar no lugar do Bolsonaro, que está preso, está amordaçado, não pode falar. Olha, eu tô aqui como alguém que eu me considero tia do Zap, eu sou uma pessoa que abriu os olhos por causa de Bolsonaro, o mérito é dele sim, e ele é o nosso líder, e isso não significa idolatria, isso significa reconhecimento de liderança. Quando Moisés foi colocado como líder, quem foi que teve inveja dele? Os 2 irmãos, né? Olha, Deus só usa ele, Deus só fala com ele. É isso, amados. Quando Deus tem algo para fazer numa nação, ele usa uma pessoa. E essa pessoa recebe o comando dele. E quando essa pessoa perde, acabou a missão dela, essa pessoa, de maneira ordenada e consciente, ela vai passar o bastão para uma outra pessoa. Deus usa pessoas. Deus usa lideranças. E por que esse povo que se diz de direita, eu não estou nem falando do PL de Valdemar, que nunca foi direita. Eu estou falando do PL que nadou na onda de Bolsonaro, que hoje tem mandato por causa de Bolsonaro e que agora está agindo, sabe, com completo desprezo sobre o seu líder, sobre aquilo que ele orientou quando ele ainda podia orientar. Então isso, gente, é pecado de Miriam, né? Ah, por que ele que tem que falar e a gente tem que obedecer? Nós somos um exército. E se o comandante der uma ordem e cada um fizer alguma coisa da sua cabeça, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder. Por falta de hierarquia, por falta de disciplina, por falta de humildade. Então, eu estou aqui para deixar esse recado para você, que é tia do Zap, é tio do churrasco, que acredita sim ainda que Deus pode fazer uma virada. Nós estamos com o inimigo dentro. Não é a esquerda o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo é a direita, que agora levanta a voz para dizer que nós temos um gabinete do ódio. Acredite. Como se eu, você, que estamos aqui ativas nas redes sociais e colocando a nossa opinião sobre essas pessoas, como se a gente fosse de um gabinete do ódio. E esse gabinete nunca existiu. Mas existem pessoas de direita que estão dizendo que ele existiu. Pasmem, o nível de baixeza, o nível de compromisso com o sistema e não com o projeto de país que nós tínhamos lá em 2018. Então, nós temos tudo para ganhar essa batalha, temos tudo para ganhar essa guerra, mas infelizmente pessoas de dentro estão colocando seus interesses pessoais acima de tudo. Engraçado que são justamente elas que apontam o dedo para os filhos do Bolsonaro como se eles fossem essas pessoas que estão colocando seus interesses pessoais. A partir do momento que o sistema quer calar Bolsonaro, ele já está mostrando para nós que é Bolsonaro a solução. Você acha que o mercado quer Bolsonaro? Não quer. Você já viu quanto é que está o juro do cartão de crédito? Quanto é que está o juro do cheque especial? Você já viu como está a taxa Selic? Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro. Eles não querem Bolsonaro porque eles não querem que baixe o juro. Eles querem que a gente continue dependendo de empréstimos, que a gente possa falir. Eles têm esse interesse para que a gente possa, mais pessoas possam pedir emprestado. E para que o risco seja maior e o juro seja maior. É assim que funciona. E muitas pessoas de direita e muitas pessoas que a direita está se ajoelhando para elas ficam ricas do sofá. Entendeu? Pela especulação do mercado. Esse é o nosso maior inimigo. E esse inimigo, ele está fisgando muita gente que lá no passado estava com um projeto de país, que lá no passado sabia o nível de batalha que estava enfrentando, mas que agora, rei morto, rei posto, e o rei nem morreu. Ele está ali injustiçado. Não é só ele. Clesão morreu. Nós temos várias centenas de pessoas presas e exiladas. E essas pessoas que se dizem de direita e que entraram na vida pública através de Bolsonaro, elas conseguem fazer uma palhaçada dessa, sabe? Para mim isso é palhaçada, para mim isso é falta de discernimento, sabe? E elas estão, infelizmente, sendo como Acã. Elas não conseguiram entender que a voz de comando vem de uma pessoa. Deus usa um líder. E se nós dermos o aval para Bolsonaro, que a maioria da população dos Estados Unidos deu para o Trump, aí você vai ver muita gente se dobrando. Você lembra das Big Techs? Que essas Big Techs, elas estavam nos perseguindo e que no dia que Trump venceu, eles estavam ali pianinhos e do lado de Trump e dizendo: nós queremos a liberdade, a partir de agora não haverá mais censura. Sabe por quê? Porque Trump teve a maioria.
E quem tem que dar a maioria para Bolsonaro sou eu, é você. Nós temos que lutar para que esse homem volte. Enquanto muita gente que se beneficiou às custas dele, já entregou os pontos e já está de caso com o sistema, entendeu? Já está encontrando uma guarida para ele, para ela, para se dar bem. Enquanto o filho dele está lá, exilado. Se tivesse aqui já estaria preso, você sabe disso. Então, essa luta é nossa. A gente não pode se deixar levar por pessoas que usaram o nome de Bolsonaro e que agora, na hora que ele mais precisa e na hora que o Brasil mais precisa dele, essas pessoas estão se acomodando, cada uma com seu planinho, tá? Ah, porque Bolsonaro não me escolheu. Ele não é obrigado a lhe escolher. Ele é o chefe, ele é o comandante. Ele tem 30 anos de casa. Ele sabe com quem ele está lidando. E se ele não fez aquilo que você gostaria que ele tivesse feito, existe um motivo que você não conhece, que eu não conheço. Agora todo mundo sabe mais, todo mundo se basta. O orgulho precede a queda. Há muitas pessoas que começaram bem na direita e que, infelizmente, os últimos capítulos da sua vida pública não serão tão bons. Porque eles confundiram. Eles confundiram. Eles acham que todo mundo tem que fazer gol. E não é assim. Num time, cada um tem o seu papel. E cada um tem que esperar o seu momento, a sua vez. Eles foram com muita sede ao pote. Estão muito vislumbrados com mandato, com poder, com dinheiro, com motorista. Muitos benefícios, sabe? Enquanto o líder tá lá, proibido de falar. E tá tudo bem. Vida que segue. Como é que essas pessoas podem ter uma vida que segue se o seu líder está do jeito que está? Não deveria ter outra pauta a não ser anistia. Ampla, geral e restrita, até porque não existe outra. E essas pessoas estão, cada uma do seu estado, querendo saber quem vai ser o candidato de Bolsonaro, que ele tem que abrir a boca e dizer que eu sou a candidata, eu sou o candidato dele. Será que você não está entendendo que você está jogando uma responsabilidade para uma pessoa que está encarcerada? Em vez de assumir a sua responsabilidade e reforçar a liderança dessa pessoa e a esperança de que ela vai sair dessa situação, você está querendo só o aval dessa pessoa para você seguir a sua vida pública? Isso é vergonhoso. Olha, eu posso dizer para você o seguinte, eu prefiro acreditar em quem nunca foi Bolsonaro, quem é do centro ou quem é do sistema, porque eu sou. É assim que eu penso, do que essas pessoas que lá no passado foram antissistema e que hoje, no momento mais difícil da vida de Bolsonaro, que foi quem promoveu cada uma delas, estão cada uma pensando em si, pensando em sobreviver. Bolsonaro já era, é passado. A ingratidão, ela vai custar muito caro. E eu, como tia do Zap, digo aqui, nós estamos muito de olho. Infelizmente, só a atitude de pessoas como a Khan, de fazerem errado, de fazerem péssimas escolhas, fazerem péssimas alianças, elas podem colocar um exército inteiro a perder uma guerra. Mas eu sei que Deus ele está levantando e está trazendo à tona. Antes dessa guerra começar de fato, ele está trazendo à tona quem são os acães para afastar e para que somente aqueles que creem possam permanecer firmes e inabaláveis, sem desistir do projeto de país. Eu não estou aqui para lutar para o Brasil melhorar, porque quem quer que o Brasil dê uma melhoradinha é o mercado. Porque Lula é demais, né? Pro mercado Lula já não dá mais, porque Lula já extrapolou todos os limites de tudo, né? De insanidade, de roubalheira, de tudo. Já não dá para sustentar que eles apoiam Lula. Mas eles estão muito bem obrigados com Lula. Os monopólios estão muito bem obrigados. Monopólio da energia, monopólio das carnes, né? Estão muito bem. Só que eles precisam de alguém melhorzinho. Não, Lula já deu, já. E eu não tô nem aí. Eu quero a virada do Brasil. Eu não quero uma melhora. Eu quero a virada. E se você quer a virada do Brasil, se você tá com o mesmo discernimento que eu, compartilhe esse vídeo. Eu acredito que Deus colocou Michele para santificar a vida do seu marido. Eu acredito que todas as orações e os jejuns que nós fizemos, inclusive na frente dos quartéis, foi muito mais para Deus do que para qualquer exército. A gente orou, a gente chorou, a gente clamou. Será que Deus não vai responder? Só que ele responde, mas a gente tem que estar bem posicionado e a gente tem que vigiar. E a gente não tem que vigiar a esquerda, não, porque a esquerda, agora, ela é fichinha. Acreditem, a esquerda é fichinha para o que a gente está vivendo. É a direita, entre aspas, porque eu não quero mais nem ser chamada disso, que está fazendo uma vergonha. E está fazendo um excelente trabalho para o sistema. Esse sistema que prendeu e que mantém Bolsonaro amordaçado. Tá bom para ti? Para mim não tá nada bom.
Nós precisamos orar e ter discernimento, de ver quem são os acães no meio do povo do exército, para que essas pessoas não venham interferir, para que a gente consiga vencer essa batalha e para que ninguém morra nessa batalha por causa da desobediência de alguns, por causa do orgulho de alguns, por causa da ganância de alguns. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos use como profeta para alertar as pessoas a respeito disso, porque Deus é um Deus de nações. Eu não estou aqui falando unicamente de política, eu estou falando do futuro, eu estou falando de gerações futuras, que é por elas que a gente luta todos os dias, é por elas que a gente acredita todos os dias. Quando eu não estiver mais aqui, eu quero ter certeza que eu falei e que eu lutei, que eu fiz a minha parte para acreditar que o Brasil seria verdadeiramente livre e próspero. Que o Senhor nos use para vencer a batalha e não para minar dentro do próprio exército e esse exército se enfraquecer diante de uma esquerda que já faliu, de uma esquerda que já está decadente. Quem está nadando de braçada é o sistema, entendeu? Que eu nem chamo de centro, é o sistema que pegou, fisgou uma parte da direita que está fazendo um serviço maravilhoso para os nossos inimigos. Parabéns para vocês que estão agora nos perseguindo, estão agora dizendo que nós somos do ódio, do gabinete do ódio. Parabéns, vocês foram fisgados por aquilo que um dia vocês lutaram contra. Infelizmente, eu espero que se arrependam a tempo, porque se é de mandato que vocês gostam, as tias do Zap não serão enganadas. Elas estão muito bem politizadas, mais do que vocês imaginam. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Compartilhe esse vídeo se você acha que ele tem sentido. Se ele não tiver sentido, paciência. Deixei o meu recado aqui, fiz o que estava no meu coração para deixar esse recado para você, que não vou dizer que é de direita, mas que é bolsonarista. Por quê? Porque reconhece a liderança dele sobre a nossa missão de transformar de verdade o nosso país. Que Deus nos abençoe e cubra a família de Bolsonaro com o sangue dele, porque é uma família que tem sim um chamado. Deus não ia libertar Bolsonaro de uma facada, Deus não ia libertar Bolsonaro de tantas coisas que ele passou aqueles 4 anos sendo presidente, sendo de todas as formas tentando ser destruído. Ele não ia poupar a vida dele para ele morrer na praia. Só que muita gente que subiu com ele são as primeiras agora dizendo que ele já era. E eu lamento. Todas essas pessoas não terão o meu respeito, seja quem for.